Imagine um homem cujo nome causa medo em cada cidade por onde passa. Um homem que representa a morte da esperança para muitos cristãos. Ele invade casas, arrasta homens e mulheres para a prisão, interrompe cultos, silencia louvores, destrói famílias. Para ele, seguir Jesus é uma ameaça, uma heresia que precisa ser eliminada. Esse homem se chama Saulo. E o mais impactante, ele acredita estar fazendo a vontade de Deus. É possível que alguém tão convicto da verdade esteja na realidade caminhando na direção oposta? Ele está a caminho de Damasco, com cartas oficiais na mão, com autoridade para prender todos os que invocam o nome de Jesus. Para ele, esta é apenas mais uma missão, mais uma cidade onde ele será instrumento de justiça. Mas o que Saulo não sabia é que naquele dia ele não prenderia ninguém. Ele seria confrontado por algo muito maior do que ele mesmo. De repente, uma luz resplandece ao redor dele, forte, brilhante, sobrenatural. Ele cai por terra. O tempo para. Ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Confuso, ele responde: Quem és tu, Senhor? A resposta ecoa não só em seus ouvidos, mas no mais profundo do seu espírito. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Essa revelação é um terremoto espiritual. O chão se desfaz sob os pés de um homem que acreditava estar em pé. Tudo em que acreditava começa a ruir em segundos. Como pode estar tão errado por tanto tempo? A glória da luz o cega fisicamente, mas espiritualmente ele começa a enxergar. Ele se levanta, mas agora precisa ser guiado pelas mãos. O homem forte, o perseguidor impiedoso, está quebrado, dependente, e entra em Damasco não como autoridade, mas como alguém que precisa de cura. 3 dias se passam. 3 dias sem ver, sem comer, sem beber. 3 dias em que o silêncio de Deus fala mais alto do que qualquer argumento farisaico. 3 dias em que Saulo revê cada palavra, cada atitude, cada pedra lançada contra os seguidores do caminho. Nesse processo de espera e escuridão, Deus está preparando algo grandioso. Está moldando um vaso que será usado para carregar a luz do Evangelho aos gentios, reis e filhos de Israel. Mas antes disso, ele precisava ser despido de tudo. Do orgulho, da razão, da cegueira espiritual. Agora pense, será que há alguém longe demais para ser transformado por Deus? Saulo não buscava Jesus. Ele combatia Jesus. Mas Jesus buscava. Saulo, a graça foi ao seu encontro. E quando a graça encontra o coração mais endurecido, ela quebra, transforma e reconstrói. E se isso aconteceu com Saulo, por que não com você? Quantas vezes estamos certos de algo, defendendo ideias, convicções ou caminhos que, na verdade, nos afastam de Deus? Essa história não é apenas sobre o que aconteceu com Saulo, é sobre o que pode acontecer com qualquer um de nós. Nos próximos blocos, vamos acompanhar o surgimento de um novo homem, o papel profético de Ananias e a poderosa transformação de uma vida que impactaria gerações. Comenta aqui embaixo. Você já teve um momento em que tudo virou do avesso para melhor? Um dia em que Deus interrompeu sua jornada e mudou sua direção? Enquanto Saulo vive seu momento de completa escuridão, a história nos conduz até outro personagem, até então anônimo. Ananias, um homem simples, temente a Deus, que morava em Damasco. Sua vida parecia comum até aquele dia, quando Deus o chama pelo nome, Ananias. E ele responde com prontidão e reverência: Eis-me aqui, Senhor. Mas o que o Senhor lhe pede vai desafiar tudo o que ele conhece sobre segurança, lógica e reputação. Deus o envia até a casa de um homem chamado Judas, na famosa Rua Direita, para encontrar ninguém menos que Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja, o terror entre os cristãos. Ananias fica atônito. Ele escuta bem? O Senhor realmente quer que ele vá até aquele homem?
Ele então responde, com temor e honestidade: Senhor, tenho ouvido de muitos acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Talvez ele esperasse que Deus reconsiderasse. Mas, ao contrário, o Senhor revela seu propósito. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aqui o plano celestial começa a se revelar de forma extraordinária. Enquanto os homens veem um perseguidor, Deus vê um missionário. Enquanto os discípulos sentem medo, Deus planta a esperança. Ele já visualiza Paulo, o apóstolo que escreverá cartas, edificará igrejas e enfrentará prisões com fé inabalável. Deus vê o fim desde o início. Você já se perguntou quantas vezes julgamos pessoas pelo seu passado, sem imaginar o que Deus planeja para o seu futuro? Talvez na sua vida existam Saulos também, pessoas que parecem distantes demais, duras demais, perdidas demais. Mas lembre-se, Deus é especialista em transformar os improváveis. Aquilo que você considera irrecuperável, Deus pode usar poderosamente. E Ananias, mesmo temeroso, escolhe obedecer. E que escolha corajosa! Obedecer a Deus quando tudo faz sentido é fácil, mas obedecer quando tudo parece arriscado exige uma fé madura. Ele vai até a casa, entra, vê Saulo, cego, fragilizado, em jejum há 3 dias, quebrado por dentro e por fora. O leão agora parece um cordeiro, e então, num gesto de profunda empatia e fé, Ananias diz: Irmão Saulo. Essa saudação carrega a cura antes mesmo de qualquer imposição de mãos. Ele não o chama de perseguidor, não o condena. Ele o recebe como irmão, antes mesmo de ver qualquer mudança externa. É assim que Deus nos convida a enxergar, com olhos de fé, com olhos que veem o que ainda não é, como se já fosse. Ananias impõe as mãos sobre ele e declara: O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E como se escamas caíssem dos olhos de Saulo, ele volta a enxergar. Mas mais do que a visão física, agora ele enxerga a luz do Evangelho. Ele vê graça, propósito e redenção. Ele é batizado, se alimenta, e um novo homem nasce ali. Essa parte da narrativa nos ensina algo profundo. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. E para cumprir grandes obras, ele muitas vezes usa pessoas simples como Ananias. Quantas vezes Deus já te chamou para fazer algo que parecia loucura? Algo que te tirava da zona de conforto? E quantas vezes você hesitou, com medo da reação das pessoas ou da insegurança interior? Ananias não tinha todas as respostas, mas ele confiava no Deus que o enviou. Imagine por um momento o que se passava dentro da mente de Saulo. Ele, que fora o caçador de cristãos, agora caminha pelas ruas de Damasco com um novo coração. Um coração marcado por arrependimento, humildade e sede de verdade. Saulo, que outrora derrubava a fé dos outros, agora começa a construí-la. Mas aqui entra um dos pontos mais interessantes e até mesmo surpreendentes desse capítulo. Saulo não se esconde, nem espera que o tempo apague seu passado. Ele entra nas sinagogas imediatamente e começa a pregar. Sim, o mesmo Saulo, que poucos dias antes havia recebido cartas para prender os seguidores de Jesus, agora está de pé dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Isso gerou choque, desconfiança. As pessoas diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? E não veio aqui para isso mesmo, a fim de os levar presos? É como se a ficha não caísse. E honestamente, é compreensível. Uma transformação tão radical levanta dúvidas.
Aqui somos confrontados com uma verdade desconfortável. Nem sempre as pessoas vão acreditar na mudança que Deus operou em você. Talvez você esteja vivendo exatamente isso hoje, tentando recomeçar, mudar de vida, fazer o certo, mas ainda ouvindo ecos do seu passado. As pessoas te rotulam, te lembram dos erros, duvidam da sua sinceridade. Mas preste atenção, Deus não espera que todos creiam na sua mudança. Ele espera que você seja fiel à mudança que ele realizou. E foi isso que Saulo fez. Ele permaneceu. Ele cresceu. O texto diz que ele se fortalecia mais e mais e confundia os judeus, provando que Jesus era o Cristo. E aqui começa a transição. De Saulo para o Paulo que o mundo viria a conhecer. Não foi da noite para o dia. Houve resistência. Houve ameaça de morte. Já nos primeiros dias de ministério, ele começa a enfrentar perseguição, agora do outro lado. Os judeus fazem planos para matá-lo. Uma emboscada está sendo armada. É curioso como a vida dá voltas. O perseguidor se torna perseguido, o caçador se torna alvo. Mas ele não recua. Isso mostra que a fé verdadeira não se baseia em facilidade, mas em convicção. Em um ato quase cinematográfico, os discípulos descem Saulo num cesto por uma abertura no muro da cidade durante a noite. Ele escapa da morte por pouco. Mas isso não é sinal de fracasso. Pelo contrário, isso é o início de um chamado que envolveria prisões, naufrágios, açoites e impacto eterno. E talvez aqui seja o momento em que muitos de nós paramos e pensamos: será que eu teria essa coragem? Será que eu estaria disposto a enfrentar tudo isso pela fé que digo professar? Essa é uma pergunta profunda, porque a conversão de Saulo não foi só uma mudança de opinião, foi uma transformação de identidade, de valores, de propósito, de vida. E ao chegar em Jerusalém, outra dificuldade se apresenta. Os discípulos não confiam nele. O medo ainda impera. A lembrança das feridas ainda está fresca. Mas é aqui que surge uma figura preciosa, Barnabé. Ele acredita. Ele vê o que outros não veem. Ele leva Saulo aos apóstolos. Ele apresenta o novo homem que nasceu na estrada de Damasco. Todos precisamos de um Barnabé na vida. Alguém que veja além da nossa ficha criminal espiritual. Alguém que olhe para nós com os olhos da graça. E quem sabe, hoje Deus esteja te chamando para ser um Barnabé na vida de alguém. Agora chegamos ao ponto mais profundo e emocionante dessa história, o propósito. A conversão de Saulo não foi apenas um milagre para ser admirado. Ela foi uma convocação, um chamado direto do céu. Deus não apenas salvou Saulo, Deus o comissionou. No verso 15, o Senhor fala claramente a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Essa frase é um divisor de águas. Ela nos mostra que a conversão é só o começo. Deus não nos transforma apenas para nos restaurar. Ele nos transforma para nos usar. E aqui está o clímax dessa narrativa. O homem que perseguia o nome de Jesus se torna o maior proclamador desse nome. Mas repare, Deus não promete facilidade. Pelo contrário, ele diz: eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Isso quebra muitos conceitos modernos de fé triunfalista. Deus não oferece a Paulo uma vida de conforto. Ele oferece uma vida de propósito eterno, ainda que cheia de provações. E Paulo aceita. A partir dali, vemos o início de uma missão que mudaria o mundo. Esse homem, movido por uma paixão incomum, escreveria cartas que até hoje alimentam nossa fé. Ele fundaria igrejas, enfrentaria prisões, naufrágios, perseguições e ainda assim diria: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Filipenses 1:21. Essa é a marca de alguém que foi verdadeiramente alcançado. Ele não vive mais para si, ele vive por aquele que o alcançou. Agora pense comigo. Quantas vezes nós pedimos a Deus uma mudança em nossa vida, mas não estamos dispostos a aceitar o chamado que vem com ela? Quantas vezes queremos ser tocados como Saulo, mas sem enfrentar a oposição, o desconforto, o compromisso? Essa história nos confronta, mas também nos inspira. Ela nos lembra que ninguém está longe demais para ser alcançado. Ela nos mostra que Deus transforma inimigos em instrumentos e que mesmo os nossos piores erros podem se tornar parte do nosso maior testemunho. A estrada de Damasco foi o palco de um milagre, mas também é um símbolo da jornada de muitos de nós. Talvez você esteja exatamente no meio dessa estrada agora, perdido, confuso, talvez até com raiva de Deus ou da igreja. Mas Ele te vê, e mais do que isso, Ele te chama. O brilho que cegou Saulo não foi para destruí-lo, foi para revelar a verdade, e hoje essa luz ainda brilha. Ela pode te alcançar, ela pode te levantar, e se você permitir, pode te enviar. Talvez sua vida até agora tenha sido marcada por erros, por religiosidade vazia, por distanciamento. Mas Deus está dizendo, eu tenho um propósito para você, e esse propósito não depende da opinião das pessoas ao seu redor. Ele depende da sua resposta ao chamado. Você pode continuar no caminho que está, ou pode parar, como Saulo. Parou e perguntar com sinceridade, Senhor, que queres que eu faça? Essa é a pergunta que muda tudo. E com essa pergunta, encerramos essa jornada de reflexão com uma mensagem clara. Não importa de onde você vem, importa para onde Deus quer te levar. Então, se esse vídeo falou ao seu coração, não guarde essa experiência para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. E antes de sair, deixe aqui nos comentários. Eu ouvi a voz na estrada. Vamos usar essa frase como um sinal público de que estamos atentos ao chamado de Deus, prontos para viver o propósito, mesmo que custe caro. E claro, se você ainda não está inscrito no canal, agora é o momento. Clique no botão de inscrever-se, ative o sininho das notificações e acompanhe semanalmente conteúdos que vão edificar sua vida, te levar para mais perto da palavra e te ajudar a caminhar com fé, coragem e propósito. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, continue firme na sua jornada.